Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Saia do Rascunho com Fernanda Toqueto, que tem como propósito agregar valor na sua vida, no seu negócio, ajudar você a prosperar e multiplicar os seus resultados. A cada entrevista, mais pessoas incríveis aí que fazem parte da jornada, que eu me relaciono, que convivem comigo, que me inspiram e fazem a diferença. E nesse episódio, o que você pode esperar? Uma consultoria na prática sobre vendas. Porque eu coloquei nessa mesa duas pessoas muito especiais. Eles que, um é empresário, outro também empresário, mas especialista, né? Um cara que vai lá para a empresa todo dia e tem seu time, fica com o time e segue treinando o time, tem as dificuldades do dia a dia. E coloquei do outro lado da mesa o especialista que vai lá, treina, vai lá e desafia, volta para treinar, cria os processos, trabalha a sua consultoria em vendas, para que a gente possa ver os dois lados da moeda na mesma mesa aqui no podcast Saia do Rascunho. Eles são membros do grupo de empresários Titânio, que tem a minha liderança como mentora. Eu sinto muito orgulho desse grupo. A propósito, se você quer saber mais sobre o Titânio, que patrocina esse episódio, vai no link de descrição desse podcast que você tem uma aplicação lá e eu faço contato com você depois para te contar um pouco mais desse movimento que está presente em mais de 31 cidades e 6 estados no país. Então, aqui na mesa comigo, vamos lá, Darlan Wilsman. Eu estava tão preocupada em botar o S no lugar certo, gente. Darlan, ele que é palestrante, mentor e consultor na área de vendas, uma pessoa incrível, extremamente competente, uma pessoa que eu tive a oportunidade de acompanhar como mentora toda essa ascensão, crescimento, expansão dos seus negócios nessa área. E também Thiago Ferla, que nós nos conhecemos através da minha imersão, virou membro do Titânio, já me levou para palestrar na sua empresa. Ele é empresário, à frente do Grupo MAV, na cidade de Garibaldi, mas que também tem indústria no exterior. Vai contar tudo aqui para vocês. Ele atua no ramo de logística e está fazendo acontecer. Na prática, está implementando Inside Sale e crescendo de uma forma muito impactante. Então, eu escolhi eles propositalmente, porque eu quero aprender muito com vocês nessa troca. E eu tenho certeza que a gente vai contribuir para que muitas empresas não deixem no rascunho a sua meta de vendas em 2024. Fechado? Então, primeiro, uma apresentação breve, o que vocês querem deixar da marca do que vocês fazem, dos negócios de vocês, e depois a gente vai para o que está assim, ó, latejando. Eu estou louca para saber como vocês fazem. Formar times, escalar resultados, crescer, dados, treinamento de pessoas, enfim, na prática, como tudo isso acontece. Bora lá? Vamos na ordem alfabética, então. Darlan. Beleza, Fernanda, muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui. Mais uma conversa nossa, mais uma construção, né? Já tivemos várias oportunidades de conversar, várias oportunidades da gente poder trocar ideias sobre negócios, da gente entender como a gente cresce mais, né? A gente já falou de crescimento, falou de escala. E um ponto você falou, né? Eu tive no ano de 2023 em 6 estados do Brasil também, assim como o Titânio tem seus representantes. Foram 49 treinamentos de vendas realizados, foram mais de 600 horas de consultoria, foram mais de 450 horas no palco nesses 6 estados do Brasil. E então estou muito feliz de estar aqui, muito obrigado pela oportunidade. Espero que a gente possa fazer uma grande construção aqui nesse podcast. Perfeito, excelente. Tudo viu? Então, eu também queria agradecer muito. É meu primeiro podcast, estou muito feliz. Para mim é um desafio estar aqui contigo, uma honra mesmo. E, então, eu sou empresário, né? Estou lá na frente de 3 empresas do grupo. A gente tem uma distribuidora e 2 indústrias. Eu sou sócio também de uma transportadora em Santa Catarina, que faz transporte de containers. E estamos aí para ajudar o pessoal a construir as vendas da melhor forma possível. Né? Thiago investiu muito em desenvolver o seu time, seu negócio na área de vendas nos últimos
24 meses, né? Acho que tem muito aí para agregar. Vamos lá, então, muito se fala sobre formar times, processos, dados, pessoas, enfim. Vou começar com o especialista, Darlan. O que não pode faltar para prosperar na área de vendas? Bom, vamos por partes então, né? Eu gosto muito da gente pensar em passo a passo, em método para a gente conseguir de fato chegar onde a gente quer, né? Primeiro, eu acho que um grande ponto para a gente poder prosperar em vendas o crucial é a gente ter um objetivo claro, né? Saber para onde é que a gente quer chegar. Por exemplo, eu dar um exemplo como consultor, qual é uma das maiores dificuldades que eu tenho? Quando eu chego numa empresa e as pessoas não sabem de fato para onde elas querem ir. Então esse é o primeiro ponto, saber para onde eu quero ir, né? Qual o tamanho do meu sonho, qual o meu objetivo, quanto eu quero faturar, certo? Depois, a gente vai para a parte da estrutura e dos processos, que é o que eu vou fazer, que eu vou estruturar, que tipo de tamanho de estrutura eu preciso, que ferramentas eu preciso para, de fato, eu poder crescer, para chegar naquele objetivo, né? Depois a gente vai para uma parte de políticas, que é qual é que é a política comercial que vai me levar até esse objetivo? Qual é que é a política de remuneração que vai me levar até esse objetivo? Um exemplo que eu até dei para a Fernanda recentemente numa conversa, muitas vezes as empresas, por exemplo, elas têm um objetivo de crescimento super arrojado, mas ao mesmo tempo, quando elas vão olhar para suas políticas de remuneração, elas não estão conectadas àquele objetivo que a empresa definiu lá no passo 1. E aí, por último e não menos importante, e aí que vem a grande cereja do bolo, né, que é justamente a gente está passando óleo na máquina, né, para ela andar melhor cada vez mais, que é o quê? A gente treinar as pessoas, né? E esse é um grande ponto. Treinar para que elas continuem o tempo inteiro lapidando. Eu costumo dizer que as empresas deveriam ser consideradas como centros de inteligência, ou seja, né, ela tem que manter aquela inteligência, tudo aquilo que a gente aprende no dia a dia, que a gente vai sofrendo às vezes em algumas negociações com os clientes, vai acertando mais o outro lado, vai ouvindo de pessoas de fora. A gente tem que trazer para esse centro de inteligência, a gente precisa crescer com isso. A gente não pode dispersar o conhecimento da empresa e perder isso, sabe? Então, esse é um grande ponto. E o treinamento, ele fortalece isso, porque o treinamento, ele por si só, ele traz muitas vezes estímulos de fora, né, que vão também ajudar na tua trajetória, que vão melhorar a tua abordagem comercial, que vão melhorar a percepção das pessoas sobre o teu negócio. O Fernando sabe muito bem que quantas empresas que você impacta, que você chega lá, que tem um produto maravilhoso na mão, mas talvez as pessoas lá dentro não entendem, elas não conseguem mais enxergar tudo que elas têm na mão. E a gente de fora precisa vir e dizer, olha só, enxerga isso, olha para cá, olha para lá, olha para ali. E aí a gente vai entendendo o quanto isso é importante. Então, para mim, são esses pequenos passos assim, para a gente entender como a gente pode fortalecer esse crescimento da empresa. Faturar, ferramenta, política e treinar as pessoas. Isso é essencial para a formação de um time de vendas, para realmente pensar em crescimento, em escala, em outros níveis, né? Eu vejo às vezes alterando a ordem das coisas, né? E também assim foi para você, Thiago, na prática, como foi? Quais foram os teus desafios em relação a esses pontos que ele colocou na mesa, assim, na prática? Quando a gente montou a equipe de Inside, né, na empresa, primeiro foi organizar, fazer com que o pessoal entendesse que as ferramentas que a gente ia disponibilizar para eles ia ajudar na organização deles. Então, de certa forma, as ferramentas não geram resultado para ele imediato, né? Então, é um trabalho operacional que eles não gostam de fazer. Por exemplo, preencher um CRM não é uma coisa que se torna, que é agradável para o vendedor, ele gosta de estar vendendo, né? E para nós, como empresa, era extremamente importante a coleta desses dados, né? Para nós poder tomar decisão de forma mais correta sobre como conduzir a nossa política mesmo, de como a gente teria que seguir. Nós trabalhamos com representante comercial a vida toda, então para nós também nós não tínhamos muita percepção de como nós conduzíamos. Eu fui buscar mentorias, enfim, para aprender. Quando eu fui buscar mentorias foi para entender o que tinha de mais novo no mercado, para mim começar, né, startar uma operação interna.
E aí a gente entendeu, sobretudo o que ele falou de processos, de treinamento, de levar a venda como uma indústria da venda, não só como uma arte de vender, como muita gente às vezes, o cara nasceu com o dom de vender, não. Hoje o vendedor é treinável, o vendedor, se seguir os processos, o resultado é previsível, né? Então, a gente seguiu muito do livro da Receita Previsível, o nosso formato, né, de venda. Excelente leitura. Nós tivemos alguma coisa que vocês estão fazendo sinal aí no backstage? Nunca aconteceu, ó, tem sempre a primeira vez. Então vai lançando. Então vai ficar balançando. Sobe aí então. Eu ia agora pegar o computador. Já resolveu. Tá. Então, retomando aqui, você falou da importância de tornar a arte de vendas, não só a arte de vender, mas uma indústria da venda, né? Eu achei bem interessante esse termo, né? E o quanto os processos foram importantes para que isso se transformasse. Enquanto ele falava, eu fiquei pensando qual é a tua opinião, Darlan, sobre ter representantes e ter vendedores internos. E como conseguir prosperar andando com os dois juntos, né? O quanto isso é positivo para o negócio. Eu não sei você que está me ouvindo aí, né? Se você está realmente pensando em crescer, a máquina do crescimento, ela está nas vendas, né? E qual é o melhor modelo para você? Então, eu queria a tua percepção sobre os dois modelos. Você entendeu que precisava buscar a venda interna, né? O inside sale. E eu quero o contraponto dele, do que ele está ouvindo aí no mercado, e a gente chegar numa costura interessante aqui. Beleza. Eu acho que isso é uma dúvida bem comum em todas as empresas que começam durante a sua trajetória. E a minha opinião é sempre o seguinte, né? A gente vai olhar para o modelo de representação como um modelo sempre muito interessante, principalmente no início do negócio, né? Porque a gente não tem muito capital de giro, a gente precisa de alguém que logo já traga negócio e eu não tenho muito poder de investimento. O que eu faço? Representante de uma excelente saída. Ele representa o meu negócio, geralmente ele já conhece o mercado. Muitas vezes quando você pega alguém experiente, fica melhor ainda, porque ele já conhece uma carteira de clientes e isso é muito atrativo, ou seja, custo baixo, resultado de curto prazo, né? Só qual é o grande desafio do representante? Que logo ali na frente, ele não dá cobertura de mercado, ou seja, você deixa de atender, ele começa a selecionar, a carteira dele é muito selecionada, chega ali na frente, você vê que tem muita oportunidade naquela região, só que ele tem uma carteira, tem uma rotina, tem as marcas que ele representa, ele acaba não tendo uma cobertura muito boa. O que você faz? Eu vou ter que migrar para um outro modelo, que é o modelo onde sim, aí eu já tenho mais capital de giro, que eu posso investir melhor, e eu vou para o modelo CLT. O modelo CLT, que eu vou trazer o Inside Sales também, o que vai acontecer? Ele vai me trazer mais cobertura, ou seja, aí sim eu posso dizer, vamos naquele, a gente vai passar. Tem 10 potenciais clientes, nós vamos 10. Né? Até porque a gente tem mais controle. A pessoa faz parte do meu time, o representante tem toda essa questão legal da gente também não poder, de certa forma, determinar, né, as questões. Então, eu vejo como estágios. O representante ele é muito importante no início de uma empresa e depois, dependendo do nível de cobertura que eu quero desse mercado, por isso que muito é importante a clareza do objetivo. Ou seja, eu quero ser um líder de mercado, possivelmente através do modelo de representação você vai ter dificuldade, porque não vai ter cobertura de mercado. Aí, quero ser uma empresa que cresço acima da inflação, quem sabe o modelo de representação te atende até o final da tua, né, sei lá, não é o final, né, mas por muitos e muitos anos. Então eu vejo que essa diferença é crucial entre qual é que é o objetivo e também sobre início e meio da história da empresa. E por que não os dois? Os dois também podem ser utilizados, né, sim, certamente, principalmente quando, por exemplo, eu posso ter uma estratégia de que no mercado do Rio Grande do Sul eu queira ter muita cobertura, para afinal, sei lá, um exemplo, estou aqui no estado, ou estou em São Paulo, eu quero ter a cobertura do estado de São Paulo. Eu vou utilizar o modelo, né, de vendedores CLT no estado de São Paulo, porque eu quero ter muita cobertura e a aldeia aqui é minha, aqui ninguém vai mexer. E nos outros estados eu vou trazer com mais um canal de vendas, vou trazer um faturamento complementar, onde eu vou usar os representantes também como um canal. Então, sim, pode... É possível somar os dois. Basta ter políticas muito claras, processos bem estruturados, para que não tenha conflito de interesses também, eu acredito, né? Fernanda, eu acho um ponto muito interessante, só para reforçar também, é justamente, e o que geralmente gera conflito nas empresas, você está falando de conflito de interesse, é a falta de objetivo claro. Ou seja,
Bom, eu quero crescer, mas em que mercado que eu quero crescer? Em que região que eu quero crescer? Qual é o mercado que eu quero ser um líder? Pode ser que não seja um líder nacional, mas seja um líder em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina. E eu vou dizer o seguinte, eu tendo a clareza de onde eu quero chegar, em que mercado que eu quero me tornar uma referência, aí a decisão vem por consequência. Você quer ser um líder de mercado, você vai ter que adotar um modelo de vendas onde eu tenho mais cobertura, que me entrega mais cobertura de mercado. Se não, eu vou para uma outra estratégia onde os representantes vão me trazer muito resultado e, quem sabe, né, vão ser o nosso grande canal de vendas. Então, depende muito da estratégia. Uhum. Eu, enquanto te ouvia falando, né, para mim a estratégia hoje no Rio Grande do Sul, de massa, a representação, ela é positiva, mas para um impacto nacional, reconhecimento, movimentos, projetos, né, de rede nacional, o Inside Sale ele é fundamental. Né? Você implementou o Inside Sale, o que foi crucial para dar certo? Primeiro, acreditar no processo, que era uma novidade para nós, né? Não era uma coisa que era natural para nós, o formato que eles estavam apresentando. Eu tenho empresa há 13 anos, praticamente 12 eu trabalhei só com representante, um modelo, de certa forma, mais tradicional, né? E eu sempre foquei que o meu core deveria ser produção do produto, das coisas, não a venda. Uhum. Quando eu senti a necessidade da troca, aí para nós, então, foi justamente as novidades. Então, conhecer o projeto, os processos, a parte de script, a parte de CRM, entender os gatilhos, enfim, toda a abordagem, toda essa parte, para nós, tinha que acreditar nesse formato. Então, partiu assim, que os primeiros resultados validaram muita coisa. Para os outros vendedores que entraram na empresa, eles entraram já sabendo que era um formato que estava dando certo. Então, ajudou muito, né? Os desafios, assim, foram menores porque cada um que entrava sabia que a pessoa anterior tinha feito assim e tinha dado certo. Então, ajudou muito. Agora, se não tivesse dado certo, aí é uma coisa que talvez seria mais difícil de tentar ensinar para um modelo mais tradicional. As pessoas da nossa região que são mais tradicionais, né, tentar pegar um modelo assim é mais difícil. Você falou uma palavra no início da tua resposta, que é o acreditar, né? Eu acredito que para todo processo de transformação, de evolução, de crescimento, o primeiro passo, e que é da metodologia Saia do Rascunho, é a nossa mentalidade. É a mente aberta para acessar o novo, para acessar as possibilidades e com uma palavra-chave, paciência. Né? Paciência no processo e congruência e consistência na atitude. Porque não adianta também você acessar algo, tá com a mentalidade, eu vou fazer, vou realizar, vamos conseguir. Aí faz 3 dias, não vê resultado, não faz no quarto. Aí tem as ferramentas para registrar, não registra. Aí tem os dados para analisar, sai fazendo e não analisa, né? E sim, tem muito a ver com o perfil, né? O vendedor mais dominante, mais influente, ele quer o contato, ele quer a relação, ele quer ir para cima, ele quer fechar, ele quer fazer, ele quer realizar. Mas o dado, né, ele é muito importante para a gente tomar decisões estratégicas, para a gente poder fazer todo o movimento e para abastecer o próprio vendedor, para ele não perder venda, né? Então, eu vejo que você falou, eu falei mentalidade, mas a mentalidade junto com algumas atitudes primordiais. Paciência, coerência, consistência, para ter colheita, né? Para ter esse resultado quando a gente fala dessa forma de atuar, né? Qual é a tua percepção sobre isso, Darlan? O que lá na prática, quando tu é convocado pelo empresário para ir treinar, o que tu escuta, assim? Tu também pode complementar aqui com as maiores dores, o que mais ferra a área de venda de quem está nos assistindo e que talvez pode estar míope? Perfeito. Bom, as maiores dores me parecem assim muito claras, né? Quando eu peço por exemplo, pro empresário, assim, quais são os teus principais desafios? Eu acho que o teu time de vendas, com a tua área de vendas, né? Justamente o que entra normalmente.
falta um engajamento, falta as pessoas acreditarem. Muitas vezes elas não entendem o que tem na mão, elas não obedecem aos processos ou não acreditam nos processos, né? Vamos falar de CRM, que é algo que aparece muito. Isso são pontos que aparecem muito, né? E eu acho muito legal que você falou sobre mentalidade, porque esse é o começo de tudo. Não adianta a gente falar de ferramenta sem a gente entender mentalidade. Por exemplo, CRM sempre é uma ferramenta que a gente tem ganho a médio prazo. A gente nunca tem ganho a curto prazo. Então é muito difícil das pessoas começarem a usar CRM e acreditarem nele uma semana. Ele vai levar 3, 4, 5, 6 meses para começar. Então a gente precisa entender que existem esses desafios, também que os ganhos em vendas, geralmente os mais consistentes, são a médio prazo, né? Que você vai ter que ir lapidando, né? Lapidando, para você ali na frente começar a ter consistência no resultado. Então eu acho que é muito por aí. Eu, inclusive, no livro que a gente está, né, escrevendo. Na obra coletiva dos Titânios, lançaremos... Agora tu abriu um parênteses, deixa eu contar. Lançaremos uma obra coletiva dos Titânios durante o Gramado Summit. Lá faremos uma participação muito especial. O Titânio vai estar com um espaço incrível lá para a realização das suas atividades, com um trânsito muito VIP durante todo o evento. E na primeira noite do evento, lá no 18h35, nós vamos fazer o lançamento dessa obra, que tem mais de 20 autores, né? Justamente para fazer um 360 nos negócios, né? E a abordagem de vendas, você vai fazer uma abordagem muito específica sobre isso, na tua metodologia, né, Darlan? Acho que vai ser uma contribuição muito grande. Fecho parênteses, né? Num podcast que estamos falando de vendas, eu não poderia deixar passar, né, que estaremos fazendo esse movimento. Muito bom. E lá eu escrevo justamente sobre mentabilidade, que é um novo conceito que eu tenho trazido para o mercado. Né? Mentabilidade, o que significa isso? Que para eu poder performar bem em vendas, eu preciso ter uma mentalidade voltada para a prosperidade, não uma mentalidade de escassez. Então eu preciso, primeiro passo, fazer as pessoas enxergarem. Segundo passo, quando eu desenvolvo uma mentalidade de prosperidade, não de escassez nessas pessoas, automaticamente elas se tornam mais ambiciosas, ou seja, ambição, mentalidade com ambição. Só que eu digo por aí que o mundo está cheio de gente comum com ambição e essa conta nunca fecha. Então não adianta a gente simplesmente ter ambição, a gente ter mentalidade de prosperidade, se a gente depois não tem a habilidade para tornar ela real, né? Que é aquela questão. Ou seja, as coisas acontecem sempre duas vezes na nossa vida, né? Primeiro na nossa cabeça, depois na vida real. Ou seja, eu tenho que fazer como essa ambição agora se torna verdade. Eu preciso desenvolver a habilidade para chegar nela, certo? Que justamente tem essas dores, beleza, não quero mais. Estou olhando muito para o problema, vou começar a olhar para o que eu aprendo com esses problemas. Vamos olhar para a prosperidade, o que eles me ensinam. Melhorar minha ambição, depois desenvolver minha habilidade, o que eu preciso aprender, que ferramenta que eu preciso usar. Com quem justamente eu preciso, com quais ferramentas vão me levar para essa minha ambição. Eu acho que dentro desse como que você estava falando, eu tentei fechar dessa forma, Fernando. Sabe que o treinamento tem que usar o remédio certo, né? Uhum. A gente cuida, agora nós estamos olhando assim, em toda a etapa do funil, para ver aonde as taxas estão piorando, ou quem está piorando as taxas, e fazendo o treinamento, por exemplo, se o problema está sendo em prospecção, fazer o treinamento só na prospecção, fazer exatamente o que essa pessoa está deixando de performar. É importante fazer um treinamento coletivo, continuar. O treinamento tem que ser constante. Eu tenho o nosso mentor, ele faz treinamento na equipe dele diário. Todo dia é que nem um ritual, tal horário ele faz treinamento. Então, quando a pessoa fala quanto tempo tu treina, uma vez por semana, assim, para quem está fazendo os maiores números do Brasil, é diário. Então, nós temos que seguir essas pessoas, né, de fazer esse treinamento constante, de usar o remédio certo para a pessoa, porque não contaminar ela de muita informação talvez nem seja o mais importante do que fazer a informação certa chegar para ela, né? Como é a rotina dele? Depois eu quero que tu bote na mesa como é a tua rotina para os caras de venda. Eu só quero contribuir no seguinte sentido. Você estava falando antes como é importante dar certo para as pessoas acreditarem. E para quem está ouvindo, eu acho que uma grande dúvida que acontece é justamente essa, assim, tá, mas como dar certo? Como multiplicar? Uma dica que eu geralmente levo para as pessoas, eu falo assim, a prova social, ela move, né? Quando as pessoas veem o que está acontecendo,
todo mundo começa a embarcar naquela ideia, porque eu vi acontecer, dar certo para a Fernanda, eu vi dar certo para você, e assim a gente vai vendo as pessoas dizendo, eu quero estar nesse barco também. Eu não sabia que esse negócio estava certo, deixa eu experimentar também. Então, o que eu geralmente falo para as pessoas? Tenta fazer um movimento de amostragem do teu time, ou seja, eu tenho 10 vendedores, certo? Se eu mostrar aquilo para os 10, talvez nem todos os 10 vão entender. Aí você vai dizer o seguinte, quem são as 2 pessoas que têm maior capacidade de entender e absorver essa ideia que eu estou querendo passar? Você vai fazer o quê? Eu vou fazer um teste com aquelas 2 pessoas. Eu vou levar como se fosse um MVP com aquelas 2 pessoas. Ou seja, aquelas 2 vão usar aquela ferramenta nova. Aquelas 2 vão implementar um processo novo. Você talvez nem vai mostrar para os outros no primeiro momento. Aí você vai fazer o quê? Aquelas 2 vão progredir, certo? Elas vão alcançar um novo resultado. Aí você faz o quê para mobilizar os outros 8? Gente, olha só, construímos um case aqui. E aí eles vão dizer, como vocês fizeram isso? A gente vem, beleza. Então, é assim que a gente fez. E aí você mobiliza os outros. Porque eu acho que esse é um erro, principalmente nos times de inside sales que as empresas têm, que é, eu quero que todo mundo já faça isso. Não, calma, vamos lá. Vamos começar com 2. Vamos aumentar para 4. Ou agora vamos estender para os 10. Justamente o que eu falei no início. Os times de inside sales têm uma vantagem no meio do processo. Por quê? A gente tem mais gestão sobre a venda. A venda está aqui, ela está dentro de casa, eu não estou lá com alguém. Por mais que a gente treine as pessoas, ela foi visitar teu cliente lá no outro município, você muitas vezes não foi junto. Por mais que você treinou, você não consegue entender se de fato ele usou aquela abordagem. Agora, quando você está com ele aqui dentro, fica mais fácil, né, de fazer gestão, de ver se aquilo está sendo cumprido, né, se está sendo praticado. E eu acho que o grande movimento de multiplicação no time do side sales é justamente a gente promover provas sociais para depois multiplicar o dentro da equipe. Excelente, as provas sociais internas, né? Os famosos testes A, B, né? Teste A, B, isso aí. Muito bom. Você falou de rotina antes dele fazer essa contribuição. Qual é a tua rotina com o teu setor de vendas? Eu tenho um gerente comercial que hoje ele está mais próximo dos closers, do vendedor mesmo, né? E eu tenho o meu irmão que me ajuda na parte dos pré-vendedores. Então, hoje, basicamente, eu falo com eles diariamente. Praticamente todo dia a gente tem uma conversa. Eu, como diretor, eu converso com os 2 gerentes. Digamos assim, eu chamo meu irmão de gerente hoje de pré-vendedor ali também, para nós tentar fazer testes, justamente na questão de testes. Eu penso assim que a gente tem que ficar testando continuamente, assim, mesmo que está dando certo a abordagem, mesmo que está dando certo o formato que a gente está captando o cliente, testar novos formatos com quem tem, com as lideranças do pré-venda, com um líder de vendas, assim, porque pode ficar saturado no momento, né? Uhum. Então, se ficar saturado, tu já tem uma outra forma de fazer. Diariamente você interage com os teus 2 gestores para entender o andamento do teu processo de inside sale. E o que eles fazem com o time? Presta atenção aí, ó. O que esses caras fazem todo santo dia para ter resultado com vendas? Porque é todo dia, né, a semeadura? Todo dia. A parte do pré-vendedor, principalmente, a gente acompanha o meu irmão escuta todas as ligações, todas não, algumas ligações, para ver se eles estão seguindo mais ou menos o norte que a gente deu. Não precisa seguir exatamente o script de forma de leitura, por exemplo, mas tem que existir esse norte com como a gente quer abordar, né? Tu usa uma ferramenta específica nesse script? A gente agora está migrando, na verdade. A gente tem um CRM e ele tem as trilhas, tinha tudo em formato de Word mesmo, né, que o pessoal seguia. Hoje a gente está migrando para um CRM que a pessoa vai fazer as perguntas na pré-venda e automaticamente vai direcionando conforme a conversa que a gente quer ter. Uhum. Então, eu vou fazer uma determinada pergunta, se a pessoa diz sim ou não. Se vai disser sim, vai seguir de um outro formato a conversa. Se disser não, vai ter um script. Tem um script no detalhinho como abordar a pessoa na prospecção. Na prospecção, exatamente. Uhum. Então, ela vai seguindo. Essa ferramenta nova que a gente tá implantando, ela vai, inclusive, dar uma nota final para o lead.
Então, Scoring, lead scoring, leads score, assim que leads score, isso aí. Isso aí. Então, no final da prospecção, ela vai saber se o lead dela é um lead quentíssimo ou se é um cara que vale a pena, de repente, a gente tentar abordar ou não. Ela vai ajudar muito já, né, nessa parte, né? Ah, beleza, pegou o vendedor, o pré-vendedor passou para a venda, né? Então, vai ter abordagem também do vendedor, vai ver se nós conseguimos ver se ele está, de fato, oferecendo todos os produtos, né? A gente tem uma linha de, sei lá, uns 500 produtos e quando vem nós estamos vendendo 5 principais produtos só, né? Então, por que não tá vendendo as outras coisas? É o cliente que não está querendo, é nós que não estamos oferecendo. Então, o gerente tem um BI que ele acompanha dia a dia as taxas e venda, todas as taxas de todo mundo. Então, a gente tem metas definidas, né? E taxas definidas para cada setor, cada etapa do funil. Então, se alguma determinada etapa não está tendo taxas boas, ele vai ir naquela etapa, vai ver quem são as pessoas responsáveis e vai ver o que está acontecendo. Com seu CRM está 100% preenchido, Por isso, nós vamos ter as importância. informações que a gente precisa para melhorar a nossa venda. Porque, no geral, se eu pegar e estamos numa conversa em si, assim, com vendedores, tu falar assim, o que é o teu maior motivo de perda? Ah, preço. E, na verdade, não é. Se tu olhar no nosso CRM, mais de 60% das motivos de perda são um outro motivo, mas não o preço em si. Pode ser falta de abordagem, dificuldade de retomar o contato com o comprador, com o decisor, enfim, pode ser N motivos, né? Mas o preço não é. Então já cai por terra aquela crença que ele tem. Ah, não estou vendendo por quê? Por causa de preço. Não é isso, é por outro motivo. Aí tu vai entender, naquele motivo, se o problema é nosso, da nossa indústria, que está deixando de atender em algum momento, ou logística, ou má atendimento, má qualidade do produto, enfim, tem muitas coisas que podem estar acontecendo no meio. E aí ainda a gente faz depois o pós-venda. Todo o final do mês, a gente tem uma janela de resultados e o pós-venda apresenta todos os motivos de por exemplo, se o cara ficou insatisfeito por algum motivo, ele faz uma listagem. Se a gente teve elogios, ela passa também. Ou se teve problema com transportadoras, ou enfim. Do momento que a gente vende aqui no Rio Grande do Sul, até que um cliente recebe na Bahia, por exemplo, passa por muitas mãos o produto. Então, para nós é importante também o feedback do cliente. Se ele teve a prestação de serviço no meio, mesmo que não seja nossa, quem contratou foi nós. Então, para nós é importante saber se o prestador de serviço está entregando o produto. Ou está chegando na caixa quebrada, enfim, todas essas coisas. Né? Então, vocês ficam absolutamente em cima de todas as etapas do processo e da análise de dados, de todo passo a passo. Vocês entenderam que no modelo do negócio de vocês é necessário. Eu devolvo a bola aqui para ti e pergunto. Que indicadores? Agora, você printa, compartilha, marca, espalha. Que indicadores, na tua percepção, tem que ficar estampado, se não tem a TV ainda, num rascunho na parede, escrito no quadro a giz, manual, numa folha do lado da mesa. Quais são os principais indicadores que você está no caminho para atingir o seu objetivo na tua percepção? Claro, né, Fernando? Depende muito também do próprio objetivo da empresa, né? Muitas vezes eu tenho projetos de consultoria onde o objetivo é mais qualitativo, ou seja, eu quero entender, eu já vendo bem, mas eu preciso melhorar a qualidade da venda, eu quero melhorar a satisfação dos meus clientes, por exemplo, certo? Aí você pode, por exemplo, usar o NPS, que eu acredito que hoje é uma medida internacionalmente, né, utilizada, super sólida, para você medir, por exemplo, a satisfação dos seus clientes. Você estava falando de pós-venda, né? Eu posso usar o NPS como, e todo mundo que quiser pode pesquisar facilmente no Google, ele é muito fácil de calcular, muito fácil de aplicar, e rapidamente você consegue ter uma ideia sobre a satisfação dos seus clientes, né? Eu costumo usar ela sempre, vou dar um exemplo prático, no final de um treinamento, a gente faz uma pesquisa
e avalia o nível de satisfação e as sugestões de melhoria do produto do cliente que estava na sala de treinamentos, enfim. Perfeito. E eu geralmente sugiro no NPS, porque no NPS para mim são 2 perguntas, né? A pergunta-chave justamente da nota que a pessoa vai dar justamente para o teu trabalho, para a tua empresa, e também deixar um espaço aberto de comentário. Porque muitas vezes você deixar um espaço aberto de comentário, justamente ele traz muita contribuição, né? Muita percepção. E principalmente quando ele fica muito aberto, você não condiciona a resposta. Então vem de tudo ali, vem coisas boas, vem ruins, e vem percepção muito abertas, assim, elas são muito sinceras, elas contribuem muito. Ok, todo mundo vai dizer justamente que é venda, né? Eu tenho que dar lá o total do meu faturamento. Tem um indicador que eu acho muito legal que eu utilizo em vários dos meus projetos, né? Que eu chamo de partes, para a gente olhar, por exemplo, eu quero ter uma capilaridade muito boa, uma distribuição muito boa, né? Uma entrada muito grande no município. Eu gosto muito de trazer a venda per capita, ou seja, muitas vezes a gente se engana. Quanto maior o negócio, eu vendo muito bem no município tal, mas quando você vai fazer a venda per capita, você vê que tem um município bem menor que você tem uma cobertura melhor. Ou seja, porque muitas vezes as pesquisas, elas não trazem, nós não temos tantas pesquisas assim que mostram a nossa participação de mercado, né? Então a venda per capita pode ser uma substituição para você entender o quanto você está inserido em cada município e tal, é um indicador interessante. A gente vai falar de indicadores como ticket médio, como percentual de positivação de clientes. Por exemplo, da minha carteira de clientes, eu tenho 1.000 clientes. Para quantos clientes eu vendo todo mês? Que recompram todo mês, né? São, sei lá, 40%, são 50%, importante a gente saber disso. Conversão, né, de fechamento, ou seja, eu gerei, e principalmente, tá, quando eu estou falando de conversão, a gente pode olhar tanto para o lado de buscar um prospect, quer dizer, fazer uma prospecção ativa, um pré-vendedor, ou então pelo lead, aqueles que vieram, ou seja, nesse funil aqui, ou nesse processo aqui, onde eu estou prospectando do zero, friamente, né? Qual a minha conversão? Quantos eu prospectei? Quantos aceitaram conversar comigo? Quantos ouviram a minha proposta? Quantos foram até o fechamento? Quantos disseram sim? Quantos disseram não? Então você pode quebrar isso em várias partes. Muitas vezes o que eu vejo as pessoas, não está vendendo. Tá, mas você está vendendo em qual parte que a gente está tendo problema? Que é o que você estava falando, né? Pode ser que seja na hora de apresentar a proposta. Né? Geralmente eu vejo que, Fernando, você não me pediu isso, mas o que uma das primeiras coisas que eu vejo nas empresas que eu analiso, os materiais de vendas não tem nada de estudo por trás deles sobre como você pode apresentar melhor o teu negócio. Simplesmente ali colocar um produto na tela e dizer quanto ele custa, né? Mas tem toda uma lógica de como você apresenta um produto para o teu possível cliente, muito baseado também em estudos de persuasão, que vão fazer com que você tenha mais chance de fechamento, por exemplo. Mas eles são indicadores aí que eu utilizo, são indicadores essenciais para você poder ter uma gestão melhor sobre o teu processo. Eles já trazem bastante embasamento em relação a dados. Claro, são vários, Em dezenas e dezenas, mas alguns deles que eu considero principais. Excelente. E me toca profundamente como a gente apresenta o produto para o cliente, porque principalmente falar de serviço e falar de produto físico são 2 vendas, tudo é venda, né? Mas é diferente aquilo que é tocável e aquilo que é intangível. E no intangível você precisa ter uma capacidade de materialização daquilo que você realmente está levando para a pessoa muito grande, né? De persuasão, de condução. E quando consegue materializar tudo, eu acho, desde da tua explanação, da tua autoconfiança, da tua capacidade de expor o teu produto, mas também essa visualização, você fecha todas as pontas, né? Acho que isso foi bem colocado e acende até um alerta aqui para o meu negócio, né? Do quanto se está usando isso a favor do fechamento de alguns negócios, né? Porque quanto um vídeo impacta né? Eu tenho um vídeo meu de 2 minutinhos que ele fala por si só, quase 3, que eu digo que a gente precisa ter um bom storytelling, né? Uma boa narrativa de 1 minuto, 3 minutos e 30, né? Você pode estar num TED, você pode ser pego na rua para uma entrevista, né? Já me aconteceram essas coisas, pode estar numa rádio, enfim. E a gente traduziu a minha apresentação, o meu negócio e a minha pessoa num vídeo de 2 minutos e pouco, né? Só que esse vídeo ele não fala de produtos, ele só fala
de Toqueto, fala de trajetória, fala dos meus valores, fala de entrega, prova, mata cobra grossa ela morta, né? Ele mostra tudo ali nesse vídeo. E depois vem a questão de realmente gerar a conexão com o cliente para depois falar de um produto. Aí vem a mesma coisa que eu valorizo muito, que é sempre usar método para fazer as coisas, né? E o nosso querido autor do Spin Selling, ele foi muito, como que eu posso dizer, generoso com quem vende e entendeu como realmente aplicar, porque eu a vida inteira vendi nesse modelo de estratégia de vendas. Eu só não sabia que eu fazia assim até começar a estudar e depois lapidar um pouco com a minha competência comportamental e de mentalidade, o próprio Spin Selling. Mas acho que quando as pessoas descobrem que existe processo para como elas vão vender aquilo que elas têm para oferecer, tudo se transforma, né? Porque elas passam a ser mais interessantes no processo de venda e conseguem costurar ainda mais as possibilidades de fechar um negócio se usam a ferramenta. Você chega a utilizar Spin Selling no teu negócio? Sim. Usa Spin Selling. Pessoal, sim. Certo. E você ensina Spin Selling, né? Isso aí, sim. Então... E, Fernando, até eu vou te fazer um adendo em relação ao Spin Selling, né? Eu costumo dizer para meus alunos assim, né? Meus clientes, meus alunos, eu falo, converse e você terá uma venda. Né? Geralmente as pessoas têm esse anseio de ligar, de fazer um contato, já querer falar do produto, e o produto, e o produto, e o preço do produto, e quando o foco não é mais esse. A gente está falando totalmente de estabelecer uma conversa. E para mim, né, o Spin Selling hoje sim uma ferramenta maravilhosa para a gente poder vender, mas através de perguntas interessantes, né, gerando uma conversa interessante. Para mim, ela é, na verdade, não é uma ferramenta de fazer pergunta. Ela é uma grande ferramenta de persuasão. Então, a gente, quando vai falar de venda, a gente precisa entender que a gente está falando de persuasão. E quando eu falo de persuasão, eu não estou falando de manipulação. Ou seja, né, as pessoas logo vêm com isso. Parece que persuasão é um palavrão, parece que eu não posso falar sobre isso. Persuasão é a gente te levar, né, a gente convencer as pessoas influenciadas a fazerem algo que é bom para as duas partes. Né? Manipulação é quando é algo que é bom somente para quem está levando a mensagem. Então, também super indico, acho que é uma leitura obrigatória para quem quer vender, essa grande ferramenta de persuasão que é o Spin Selling. E quando você faz Spin Selling entendendo de comportamento, o jogo, ele realmente se multiplica, né? Porque eu digo que quando você senta na frente de alguém para negociar, para ser interessante, quando você tem as perguntas certas para fazer um trajeto, né? E conhecer a pessoa, conhecer as necessidades, entender como você pode ajudá-la com aquilo que você tem para oferecer e mostrar para ela esse caminho, mas você entender literalmente quem está na sua frente negociando contigo. Eu estou negociando com um dominante que é focado em resultado, eu estou negociando com um influente que é focado em relacionamento e networking, eu estou negociando com um estável, alto, que é extremamente rígido, que tem dificuldade de fazer mudanças, se eu mostrar para esse cara que ele vai ter que fazer mudanças de alto impacto, ele nem vai me ouvir durante a entrevista, né? Eu estou falando com um conforme, que é um cara extremamente detalhista, e eu vou querer fechar um negócio na hora, eu vou ferrar com o meu negócio. O conforme é alto, ele não fecha o negócio na hora. Ele quer a proposta, ele quer fazer no tempo dele, ele quer ver o detalhe da proposta. Já um dominante, um influente, né, potente, ele quer saber, tá, vai ter resultado, eu vou conhecer quem? Então, tá tudo certo, ele não quer, manda conta que eu vou pagar. Então, quando a gente realmente, né, que a beleza do comportamento é essa, quando você entende o perfil comportamental de quem você está se relacionando, como funciona o cérebro dessa pessoa na tomada de decisão, você faz uma condução sempre com os valores na mesa, que eu acho que deve falar em persuasão, né? Sempre com a certeza de que aquilo que você está oferecendo vai atender uma necessidade, senão você cria um problema ainda maior. Eu digo que quando você vende algo para alguém que não precisa, você causa o maior problema para ti mesmo, né? Mas se você compreendeu, fez as perguntas certas, colocou a negociação de acordo com o outro gosta de ser tratado e não você, né?
Eu acho que a possibilidade de resultado ela é gigante. Eu fazia isso e sempre fiz muito no individual, nas minhas abordagens, nas minhas conduções, né? E no ano de 2022, quando eu lancei o Titanium, todos os Titânios, eu individualmente trouxe eles para o projeto. E no ano de 2023, a gente terminou o ano com um movimento olha, eu não sei nem se tu sabe disso, o Thiago eu sei que sabe, mas em um movimento, em um encontro meu com 40 empresários, eu fiz o Spin Selling. Eu ensinei como eu faço, né? Minha mentalidade, eu emprestei a minha mente, como a minha mente vende, para os alunos dentro de uma imersão minha, saia do rascunho. E eu fiz a aplicação da minha metodologia no palco com uma pessoa e ensinei fazendo. E naquele momento eu converti 50% da sala para entrar no meu projeto de empresários, que vocês assistiram as pessoas chegando no grupo, né? E com muita clareza, serenidade, com muito detalhamento, sendo muito cirúrgica e muito leve, assim, de entender, porque quem já estava lá não eram pessoas que estavam me conhecendo na hora, já tinha um lastro, né? Eu acho que a pessoa hoje ela tem muitas formas de compreender tudo muito antes, né? Dali do momento que está sendo treinado. Então, a minha missão na Terra, né? Com aquilo que eu ensino é a mente e o comportamento mudam o jogo nas vendas. A mente e o comportamento fazem a pessoa prosperar ou viver a vida inteira com a mesma desculpa de por que ela não vende, né? Porque hoje a gente tem ferramentas, a gente tem as coisas à nossa disposição, né? Tenho escrito na minha sala, assim, que CRM organiza processos e eu botei que treinamento muda o jogo. Que treinamento também a pessoa saber como fazer, saber como... Eu penso que quando eu falo em persuasão, pega um pré-vendedor que está ligando para uma pessoa aleatória, um negócio aleatório. Eu vejo por mim quantas pessoas tentam falar comigo, né? Quantos momentos às vezes você não pode atender, enfim, né? E ela tem que ter aquele momento. Se eu atendi, ela tem que fazer com que essa pessoa consiga escutar ela e seja atrativo para essa pessoa continuar a conversa. Então tem que ser de forma muito persuasiva, passar segurança, passar que tem que ter toda uma técnica, né, para não perder a ligação. Então a persuasão no teu trabalho, inclusive, passa muita segurança para quem está escutando, né? Então quando tu faz a imersão lá naquele dia, quando tu está conversando com as pessoas, a forma como tu fala assim, a pessoa tem certeza que tu está sendo verdadeira, que tu não está... E aí entra outro ponto que é extremamente importante, autoconfiança. Sim. Autoconfiança vende. Você confiar naquilo que você faz. E eu acredito que confia naquilo que faz quem tem 2 alinhamentos. Técnico, sabe o que está fazendo. 2, está desenvolvendo a sua inteligência emocional. Porque se você tem crença limitante travando, vai travar o resultado no final da linha. A crença limitante trava escassez, pobreza, não merecimento, julgamento, vai travar qualquer ferramenta de venda. Spin Selling é travado com crença limitante. Spin Selling é travado com mentalidade de escassez. Não tem ferramenta que resista uma mente que está travada com traumas, com julgamentos, com crenças limitantes, né? Então, acho bem importante trazer isso aqui na mesa, porque quantas vezes o empresário traz alguém para treinar numa técnica, o treinador, né, é chamado para fazer o movimento. Darlan, eu sei que busca toda essa essência na mentalidade, né, Darlan, essa essência no desenvolvimento pessoal como uma base do teu movimento, porque eu acredito nisso, né? Porque estudar, cara, tem que ser muito preguiçoso hoje em dia para não conseguir acessar um conhecimento. O conhecimento está na mão de todos nós, né? Quando a gente treina a pessoa para aplicar melhor aquilo. Mas agora a mentalidade, ela muda o jogo. Eu não sei se vocês já leram esse livro. Eu só quero fazer uma pergunta, só para consolidar o que vocês estão colocando. Claro. Que eu estava pensando aqui, justamente, eu acho que
Dentro do que vocês trouxeram, tem 2 apontamentos que eu quero fazer bem rápido. Que o primeiro, geralmente quando alguém vai entender assim, eu quero treinar sobre vendas, eu quero saber mais. Então, para mim, são 2 movimentos que a gente precisa. 2 grandes movimentos para ser um grande vendedor, né? Para ter uma empresa bem treinada. Primeiro, a gente estudar sobre processo de vendas, ou seja, qual é o passo a passo da venda, sabe? O que eu preciso fazer? Porque uma das maiores reclamações que o vendedor geralmente me traz é assim, eu estou tomando muita objeção. Aí eu digo o seguinte, vamos lá. O nosso foco a partir de agora não é... E aí as pessoas acham o seguinte, não, eu preciso de um treinamento para entender mais como eu contorno a objeção. Aí vira aquelas planilhas que todo mundo monta. Se me falar que dá caro, eu faço isso. Se me falar que ele vai pensar, fala aquilo. Eu falei, não é isso. Eu preciso entender sobre método de vendas e entender o método que evita a objeção. Esse é o grande primeiro movimento, certo? Então, o quê? Primeiro grande passo, método de vendas. Muito bem definido. Segundo grande passo, perfis comportamentais. Esse é o segundo, assim, eu sempre digo para as pessoas, você faz o primeiro bem feito, entende o método. Talvez você ainda não vai ser uma pessoa especialista em comportamento, né, em perfis, mas o primeiro movimento é entender o método. Segundo movimento, eu vou ter que entender que para vender eu preciso ser um camaleão, ou seja, eu preciso me adaptar de acordo com as pessoas que eu tenho na minha frente. Né? E aí sim, como a gente consegue isso também, fazendo o link que você estava falando, tem uma frase que eu uso muito, que eu falo que existem 2 tipos de confiança. A primeira é você mesmo, a segunda é nos outros em você. Ou seja, eu costumo usar um exemplo que eu digo assim, as pessoas dizem, ela está com salto alto, mas se eu estiver no palco, a pessoa que está lá na primeira fila me aplaudindo é o meu clone, sou eu mesmo. Por quê? Porque eu sei o que eu fiz, eu sei o quanto eu estou preparado, eu sei o quanto eu estudei, eu sei com quem eu busquei conexões e eu falo, cara, eu estou ali, estou preparado, eu preciso confiar em mim. Porque se eu não confiar em mim, ninguém vai confiar, a outra pessoa não vai olhar para mim e dizer, gostei da ideia desse cara, se eu não estiver demonstrando isso. Então, o linkando que vocês estão trazendo 2 pontos, eu acho que são bem importantes para quem está aí nos ouvindo, assistindo também. Sensacional. Você falou conhecer os perfis comportamentais. A Siri, eu acho que ela está dando respostas, né? Meu Deus, tem alguém aqui na sala. Conhecer o perfil comportamental para interagir e se conhecer e se desenvolver pessoalmente para conseguir chegar nesse nível de autoconfiança, né? Porque a autoconfiança não é só conhecimento, não é só técnica. Eu diria que a técnica, ela lapida a confiança desenvolvida pelo autoconhecimento, né? Você quer falar? Estava apontando o livro. Eu pedi esse livro de presente para o meu amigo secreto da empresa no final do ano, porque eu recebi a indicação para ler esse livro de várias pessoas já, o Receita Previsível. Eu quero deixar como minha dica, né? Estou estudando ele, revisitando aqui no podcast Saia do Rascunho. E tem muitos aprendizados aqui. Eu não sei se faz parte, já fez parte da tua leitura, se já fez da tua, mas eu acho que toda pessoa que realmente quer revolucionar os seus resultados em vendas, tem que estar na cabeceira aí do... O nosso formato de venda é baseado no livro Receita Previsível. É. Todo o nosso planejamento de vendas durante o ano, que nem para esse ano de 2024, é todo baseado em cima do Receita Previsível. O cara que ensinou para nós o formato de Inside Sales foi baseado nesse livro, foi o Fábio Oliveira, que ele disse, ele deixa claro para nós lá que o importante do vendedor ser produtivo, do pré-vendedor ser produtivo, jogar lead para dentro, jogar oportunidades para dentro do negócio, tu não precisa nem ser um ótimo vendedor. Que jogando essas pessoas para dentro, se tu seguir todos os processos que eu vou te ensinar a partir de hoje, tu vai gerar resultado lá no fim. E aí tu vai pegar tuas taxas e multiplicar os teus negócios e assim que tu vai conseguir fazer o negócio prosperar. Então por isso que eu disse que lá na hora que eu aprendi, foi um negócio assim, uma máquina, ele fala em máquina de vendas. Porque a produtividade vai gerar venda. A venda vai ser uma consequência da tua produtividade. Se tu falar com mais gente tu conseguir abordar, mais venda tu vai conseguir. Tu pode ser um vendedor no início, né? Ele disse assim, mesmo tu não sendo um muito bom vendedor, a tua taxa sendo horrível, tu vai conseguir fechar vendas. Tu vai aproveitar as tuas oportunidades, tu vai fechar vendas. Aí depois tu vai te lapidar e tu vai melhorando toda a tua abordagem, tudo. Então, é muito nesse livro, eu acho fantástico esse livro, indico muito para quem quiser ler,
Que É bom. é o que vai fazer. Eu estou estudando ele. Eu tinha lido resenha, eu participei de alguns treinamentos que citavam ele em vários momentos. Falei, cara, então eu vou ir lá na fonte, eu vou secar ela agora, né? Então, estou secando, estudando, lapidando o meu conhecimento, tenho me inteirado muito. O Darlan tem contribuído muito para que eu tenha insights bem poderosos em decisões, né? Talvez tu não saiba da metade já aqui, porque comigo não me fala 2 vezes, me fala uma e me dá tempo para eu fazer a minha parte naquilo que precisa ser feito. Então, acho que também vai sentir muito orgulho aí de coisas que estão acontecendo, né? Diante dessas coisas que você está trazendo aqui no podcast também. Acho que a paciência, como eu coloquei como uma palavra dominante, que deve dominar o crescimento, né? Tem que dominar. A paciência tem que dominar, essa atitude tem que dominar, porque não é assim crescer de verdade, né? E aí eu vou entrar numa coisa aqui que eu faço muitas pesquisas com quem se conecta comigo, seja no grupo de Titânio, na imersão Saia do Rascunho, né? Em todos os ambientes. E eu escuto muitas pessoas falando, cara, eu quero crescer, eu quero escalar. E a gente até falou um pouco no backstage, antes de começar, do quanto as pessoas estão se confundindo e por causa disso também estão gerando uma ansiedade dentro delas muito grande, né? Darlan, vamos colocar os pontos nos is aqui no podcast Saia do Rascunho sobre o que é crescer, sobre o que é escalar. E qual é a tua percepção e depois tu complementa, Thiago. Beleza, perfeito, Fernando. Primeiro que eu acho que tem uma grande dúvida das pessoas, ou elas nem sabem que, na verdade, elas não sabem de fato o que é o conceito, né? A grande maioria das pessoas, quando se fala em escala, na verdade, o que elas querem é crescer, certo? Então, o que eu entendo por crescimento, o que eu entendo por escala nesse sentido, né? Quando a gente fala de escala, a gente está falando de um crescimento exponencial, a gente está falando, né, de um crescimento gigante, de um momento onde você, de certa forma, você validou seu produto, você validou sua estrutura, de uma hora para outra você vai escalar, você vai ter um exponencial, onde principalmente a tua receita aumenta e muitas vezes o teu custo não aumenta da mesma forma, na mesma proporção. Então, receita aumenta e o custo não aumenta na mesma proporção. Eu tenho uma estrutura que eu validei e essa estrutura consegue, de fato, né, depois de testada, ela gerar uma receita maior ou bem maior ou exponencial em relação ao que era antes e os custos não necessariamente crescem na mesma velocidade, né? E você tem uma margem muito melhor a partir disso. Bom, e quando a gente está falando em crescimento, é uma maneira mais simples, que é de fato a gente expandir os nossos negócios, a gente poder, quem sabe, ter um lucro maior simplesmente, ou então a gente faturar um pouco mais. E na minha percepção, é isso que de fato as pessoas querem, certo? E aí gera uma ansiedade por escala, mas na verdade elas não querem escala, elas querem crescer, querem faturar mais, ganhar mais dinheiro e tal. Então acho que essa é a primeira grande questão. A maioria das empresas, na verdade, quer crescer, quer aumentar a sua participação de mercado, sua relevância, e esse é o grande objetivo. Uhum. É muito bom colocar isso na mesa para que as pessoas possam refletir o quanto elas estão confundindo também os conceitos e daqui a pouco se apegando a estratégias de escala quando não estão fazendo nem as estratégias para crescer, né? Que eu acho que isso é fundamental. Tu te considera em que momento aqui, Thiago, de escala ou de crescimento? Acho que a minha empresa é mais de crescimento mesmo, crescimento contínuo, né? A escala, eu penso assim, eu também considero que a escala, digamos, seria um unicórnio, aquela coisa assim que subiu assim exponencialmente em pouco tempo, né? A minha empresa não, é uma indústria é muito difícil de tu conseguir fazer um crescimento gigante de um ano para o outro. Então vai ser evoluindo pouco a pouco, né? Com treinamento, tecnologia, método, enfim, nós vamos crescendo ano a ano, a gente vai crescendo. Eu penso que eu tento fazer de tudo para crescer bastante, né? A gente tem um crescimento nos últimos anos muito bom, mas não ser, por exemplo, que a inflação, eu digo assim, que o mercado empurra, né? Aí eu considero assim que as empresas daí são mais acomodadas e tá tudo bem se a pessoa já chegou no momento assim que o mercado vai empurrando ela para frente, né? Crescendo 2, 3, 5% ao ano. Eu digo que isso aí é natural, que o negócio vai para frente se o ano for bom ou se o ano for ruim. É fazer ações para que tu tenha um crescimento melhor. Então, por exemplo,
quando a gente fez o Inside Sales, foi justamente buscando esse conhecimento contínuo que a gente vinha tendo nos últimos anos. Se de repente ficasse nos representantes, eu ia ter só aquele canal e aí eu ia me tornar aquela pessoa que, se o mercado empurrasse para frente, eu ia conseguir evoluir, né? Mas o exponencial, a escala do negócio, eu penso que a Fernanda Toqueto pode ser um crescimento exponencial de pessoa, né? Olha aí. É um serviço que permite muito. Ela está no caminho. Olha aí. É isso Mas aí. Você também, né? É um formato de palestra, alguma coisa que de repente a pessoa explodiu no mercado e exponencialmente e tal, e aí pode ser. Agora, Mas eu com acho os pés muito no com os pés chão. no chão. Muito no chão. Porque depois também vai esbarrar na questão de toda a parte de backstage. Isso aí. Eu ia dizer a consciência do crescimento. Fazer 1 milhão vira 2 é uma coisa. Fazer 2 vira 4 é outra. Fazer 4 vira 8 é outra. Mas depois que passa dos 10, multiplicar é outra história. E aí a pessoa precisa ter consciência da necessidade de backstage e estrutura. Porque eu olho para trás, há muito pouco tempo atrás, quando eu dizia, nossa, eu quero botar tantos alunos, quero fazer não sei o quê, não sei o quê. Sabe que tem coisas que não te acontecem para te não perder a oportunidade daquilo que tu realmente queria. Porque se aquilo tivesse acontecido, ia dar problema. Porque não tinha estrutura e backstage para fazer o que eu estava me propondo a fazer. Então, eu acho que essa consciência, o crescimento, a multiplicação, ela vai... Eu sempre digo, a multiplicação ela é muito mais poderosa que o exponencial. Vai multiplicando aquilo que tu já conseguiu e quando bater nos 8 dígitos, avalia muito bem para ir para frente, porque o backstage é outro, né? É sobre isso. É o que eu tenho buscado compreender para poder fazer outros movimentos, enfim. Porque a pessoa também não tem que olhar, tem que seguir, tem que buscar essa pessoa, de repente aquele exemplo assim, de negócio que deu mega certo, assim. Mas eu tenho que olhar aquelas empresas que são consistentes ao longo dos anos, todo ano, fazendo um pouco, crescendo, todo ano crescendo, esses também deram certo. E é que nem nós falamos, tipo, um unicórnio, assim, essa pessoa que vai crescer exponencialmente é um em muitos. Então, também não tem que se sentir decepcionado se tu conseguir ter uma empresa que foi um crescimento bom todo ano, ao longo dos anos, né? Porque é sustentável. É difícil tu sustentar uma empresa por muitos anos. Muito bem. Olha só, o que eu quero agora de único? O que você gostaria, Darlan, de deixar de contribuição aqui no podcast, assim, sobre aquilo que você faz, aquilo que você ensina, sobre aquilo que você já experimentou? Tipo, cara, eu passei pelo podcast Saia do Rascunho e essa mensagem eu coloquei na mesa no fechamento. Qual é a tua mensagem? O depois é igual ao antes, a não ser que você faça alguma coisa. A maioria das pessoas, ela está sendo reflexo de que já aconteceu. Ela tá sendo, o depois dela está sendo igual ao antes, porque ela não está mudando a forma dela enxergar as coisas, ela não está mudando a forma de fazer. Tem muitas empresas que eu vejo, né? Acho que vocês são grandes exemplos, vocês dois são empreendedores que são exemplos de mudança de mentalidade, de mudar o processo. Tem muitas empresas que às vezes até elas nos ouvem, elas nos chamam, mas quando a gente fala assim, vamos mudar, vamos fazer diferente, vamos trocar isso, vamos mudar essa ferramenta, vamos trocar essas pessoas de lugar, porque às vezes também é importante, elas talvez não querem fazer isso, né? Nem sempre elas querem fazer. Só que elas reclamam, depois elas vão estar reclamando. Elas estão reclamando da mesma forma como elas reclamavam antes. E esse é o grande ponto. Se a gente não fizer algo diferente, se você não mudar teu processo, não mudar a ferramenta, não mudar a mentalidade, não buscar falar, e aí que vem um grande ponto, né? Como é que a gente muda o depois? É a gente mudando a ambiência, né? Conversando com gente interessante, a gente fazendo uma faxina naquelas pessoas que não nos contribuem com nada. A gente quer crescer o nosso negócio, vai viver com quem quer crescer, não fica falando com quem aí está reclamando que a política, o governo, que as taxas, que a inflação. Pô, cara, tem tanto espaço no mercado e a boa notícia, né? A média está baixa. Qualquer esforço que a gente fizer, a gente já vai se destacar. Eu acho que essa é a boa notícia. Então, meu recado é esse, Fernando. Thiago, e o teu? O meu o pessoal pode fazer tudo que ele falou que foi muito bom e o básico bem feito. Hoje, justamente, assim, se nós conseguir fazer todas as coisas que deveríamos fazer, né, como empresário,
confiar nas pessoas, né? Treinar elas, dar um bom ambiente de trabalho para elas. Eu penso em crescer também continuamente para dar oportunidades para elas, para gerar prosperidade para elas, né? Isso vai auxiliar muito no dia a dia, assim, de conseguir novos talentos, enfim, de buscar esse crescimento contínuo que todo mundo busca, né? Que é uma coisa que está no dia a dia das pessoas, assim. E é muito real isso. Eu quero te devolver aqui como feedback. Eu tive a oportunidade de estar na tua empresa, né? Agora no ano de 2024 já, e de estar na tua convenção, na tua abertura, na tua expedição 2024, onde você recebeu todo o teu time para dar as boas-vindas, compartilhar teus objetivos, abrir os números do negócio, mostrar a busca pelo crescimento e o prosperar mesmo, de crescer e compartilhar. E me senti muito feliz lá, de poder levar a metodologia Saia do Rascunho, de poder conversar com o teu time, como eu acredito que o empresário deveria conversar, de mostrar para as pessoas que elas podem ser intraempreendedoras, que elas podem crescer junto com a empresa, que elas podem sugerir, que elas podem evoluir, que tem espaço, né? Mas tem esse espaço porque tem a tua mentalidade, porque tem uma pessoa disposta, né? Você surpreendeu eles lá, compartilhando um bônus generoso. Então, eu acho que quando a gente faz esses movimentos, né? Isso é realmente a prosperidade, é o crescer e compartilhar, é pensar na nossa vida, na vida do outro, né? No crescimento do negócio, na geração de empregos e tudo isso, né? E eu fico muito feliz. Dividir para multiplicar. Dividir para multiplicar. E eu fico muito feliz com tudo isso, porque quando eu sento nessa mesa com duas pessoas que estão prosperando, crescendo, impactando muitas vidas, crescendo seus negócios, gerando empregos, é o porquê eu acordo todas as manhãs, assim, sabe? Para enriquecer a vida das pessoas, os negócios. E como eu falei para vocês antes de começar o podcast, nossa primeira obrigação, servir quem está nos escutando. Nossa segunda, servir as empresas de vocês, que as pessoas conectem, saibam quem vocês são, o que vocês fazem, o que vocês estão fazendo, elas aprendam com vocês naturalmente. A conta fecha, porque tem alguém que conduziu esse movimento, e é sobre isso, é isso que eu acredito, é o que eu venho praticando, é o que eu venho buscando ajuda para fazer cada vez melhor, né? Transformando esse movimento e essa ambiência que a gente está construindo juntos. Muito obrigada pela confiança de vocês. Eu quero que vocês me passem os arrobas de vocês, até vocês podem falar aqui já no podcast. Eu vou deixar no link desse episódio que vai estar à disposição no Spotify, no YouTube, né? Com vários cortes em vários pontos de contato com a nossa audiência, com o objetivo de impactar o maior número de pessoas. Se tiver algum material exclusivo que vocês quiserem deixar também, eu estou à disposição. Vocês podem falar qual é o melhor canal para se conectar com vocês, para marcar vocês aí nesse episódio. Bom, eu tenho as duas redes sociais que eu mais estou presente, justamente no LinkedIn, que é o Darlan Wilsman, WILSMANN, para facilitar. Certo? Mas vai ser o Darlan, vai ser o Darlan! Isso. Não tem Darlan famoso, então vamos trabalhar nesse sentido, certo? E no Instagram também, @Darlan Wilsman. Podem me acompanhar lá, que cada vez mais a gente está postando conteúdos aí de alta qualidade para ajudar as pessoas a crescerem também. Muito bom. Quem quiser entrar em contato comigo para poder ajudar de alguma forma, tem no Instagram, @thferla88. E no LinkedIn, Thiago Ferla, ou buscar minha empresa, Mave Garibaldi, e pode chamar o pessoal lá, que eu vou estar disponível para poder ajudar da melhor forma possível. Sensacional. Muito obrigada. Façam a gente ficar sabendo que algum insight aqui contribuiu para você mudar o jogo das suas vidas. Até o próximo episódio.